vai lá, vai lá. Mas olha só, você quer falar da minha câmera? Mas, cara, ele fazia isso na faculdade. Ele entrava no meio da aula e... Ele já era assim na faculdade. O cara entrava, tipo, na aula rolando. Não era assim que você fazia, cara? Salve, salve, galera. Mais um episódio aqui do nosso podcast Põe no Prato. Hoje com dois convidados muito especiais para nós. A dupla. Colegas de longa data, tanto no âmbito profissional quanto acadêmico, e também grandes amigos. Com vocês, o garotinho Daniel Moreira. Fala, Dani. Isso aí, valeu. Prazer tê-lo aqui conosco, obrigado pelo convite. Logo mais, o nosso grande amigo também, Eduardo Carvalho, está chegando. E a tá gente passando maquiagem, o cara. É. Pô, que absurdo. E a gente aí, gostaria de que você começasse se apresentando para o pessoal te conhecer. Cara, massa. Primeiramente é uma honra estar aí, né? Imagina, a gente fica feliz. Os caras são os melhores da nutrição aí, velho. Tá louco. Nada. A gente só traz referência. Você sabe que a nossa história tem muita coisa em comum, né? Sim. Conte pra gente um pouco como você chegou aqui hoje. Não, legal, pô. Vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, me apresentando rapidamente, eu sou o Dani, né? Eu sou o Dani, super sucesso. Eu sou o Dani. Sucesso. Com I ou com Y? Com Y, com Y. E o Dani, ele é filho de Deus, ele primeiramente Isso aí, filho de Deus, ele é esposo da Patrícia, pai do Samuca, e depois vem as coisas adjacentes ali, né? Boa. Que aí vem a parte da nutrição, vem a educação física, vem 12 anos de carreira aí dentro de academia, que nem a gente vai conversar, já tive academia. Legal. Ó, os caras são tão ocupados, cara, tão ocupados, que eu abri uma academia, eu vendi a academia e só ficou na promessa, não, vou visitar lá. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Mas é que ninguém tem tempo, cara. Você tem tempo? Não, pois é, mas assim, não justifica, né? Não justifica, é verdade. Tinha que ter ido. Mas a gente Mas entende. vamos marcar um treino junto. Mas ó, eu vi o filho de vocês ali, a gente tava vendo as crianças lá atrás, eu vi vocês engravidarem, eu vi vocês terem, vi as crianças começando a engatinhar, caminhar, e eu tô conhecendo hoje, então Não, também mas é tem uma culpa loucura. minha aqui. Isso tá na nossa história, né? A paternidade, Sim, porque sim. a gente engravidou na faculdade, né? Exato. Você sentou na minha cadeira, você engravidou, logo veio o garotinho Leonard e você foi o último, né? Foi o último. E, cara, Uma estudamos formação, todos na mesma instituição, cara. Olha que maluco. Instituição. Você entrou por último ali, né? Entrei por último. É que eu comecei... Você fechou a porta, né? Eu fechei a porta. É verdade. Eu comecei pela educação física. Sim. E aí minha referência da nutrição veio você, né? A gente Acho treinava, que é eu legal treinava lá em Araucária, né? Como que é o nome da academia lá? Academia Body Fitness. Body cara. Fitness, é legal. Cara, um espaço bacana pra caramba. Bacana. Uma baita de uma academia que É tá lá verdade. até hoje. Legal. E aí foi muito legal, cara, porque eu cheguei depois, mas porque eu tava me formando antes na educação física. E é Sim. muito legal, porque na educação física eu fui entendendo o quanto eu preferia a nutrição. Que legal. Porque as minhas perguntas eram diferentes, né? Sim. As perguntas do professor de educação física, quando tá estudando, é sobre movimento e tal. E eu me perguntava, pô, por que a pessoa não consegue correr mais rápido? Ou por que ela fadiga? Sim. Ou por que ela não consegue fazer mais repetição? Por que arde? Cara, eu chegava na academia, lá em Araucária, tinha 1 hora pra treinar. O Dani chegava assim, pô, e aí, cara, como é que funciona isso? E aquele lá? É verdade. E a dieta, como é que funciona? Aham. Aí ele falou, não, eu vou fazer a nutrição igual esse cara. Foi por aí, cara. Foi por aí, né? Foi por aí. Eu lembro que, assim, eu tava no começo da faculdade da educação física, devia estar no segundo ano, sei lá, 5º semestre, provavelmente. E aí você chegava lá, bonitão e tal. E aí eu lembro que, cara, tem uma questão da postura, né? Eu sou o professor desse horário. E não importa se eu tô estudando. Então chegava o cara bombadinho, eu vou te passar o treino. Aí ele falava uns negócios bonitos, cara. E eu não entendia nada. Aí no começo eu falava, escutava, aí saía de lá, que era a hora do almoço, né? Aham. Saía de lá, ia estudar, olhar o que ele falou, falava, cara, não entendi nada. Aí um dia ele falou assim, não, vê essa aula aqui que eu gravei. E não tinha nem ele, era só a gravação da tela da aula. Lembro que era sobre leptina, cara. Sim, E sinalização, aí
Eu lembro que eu fiquei 40 minutos assistindo e eu não entendi nada. Nada. Aí eu falei assim, pô, cara, eu vou conversar com ele. Aí foi quando eu comecei a perguntar, cara. Ô, e aí, como é que funciona isso? E aquilo lá que você mandou, o que que é? Cara, essa aula foi aquela proposta inicial nossa, na faculdade Sim, ainda, sim, de sim, fazer sim. mentorias e assessoria pra Exato. galera da graduação. Onde eu comecei a gravar umas pequenas aulas de jogar no YouTube, cara. Não, e o engraçado é que a gente, por exemplo, aborda da aula de leptina até hoje, né? Que você comentou assim, lembro que era leptina já tem tantos anos atrás, e até hoje a gente discorre sobre o assunto, né? Exatamente. Hoje em várias abordagens, mas leptina tá lá, né? Exato. E E aí hoje você tá só na nutrição ou você tá na educação física também? Ou você já joga os dois? Cara, eu associo muito os dois, cara. Não tem como, né? Eu acho que um puxa muito o outro, né? Cara, ó, Eu sempre falei pra você, né? Você tem a faca e o queijo na mão, lembra? Aham, lembro. Acho que hoje você vê isso muito na prática, né? Total, cara, porque assim, ó, a gente tem grandes referências da nutrição, mas que não manja muito de treino, né? Sim, E aí você vê grandes referências de treino que aí não entende muito de nutrição. sim. E aí conseguir interpretar as duas coisas juntos Nossa, facilita Cara, muita coisa, né? é o que vocês veem de resultado ali, né? E, cara, eu acho que, assim, dentro do contexto atual, as pessoas estão muito buscando isso, né? Associar uma alimentação junto com a prática de atividade física, né? Sim. Acho que essa realidade hoje é muito presente, né? Para quem busca qualidade de vida, geralmente o treino está associado à alimentação. E talvez você perceba, né? O cara, quando deixa de fazer atividade física, ele abandona também a dieta, né? Uhum. Então, acho que uma coisa puxa muito a outra. É muito conectado, cara. Tá muito, né? E às vezes uma coisa tem nada a ver com a outra de forma separada. Aham. Se você parar de treinar, não pare de fazer dieta. Sim. Né? Exato. E vice-versa. E vice-versa. Continue, não tem Aham. por que parar, né? E para trazer hoje para os dias, para o que eu faço, primeiramente a minha linha de trabalho é esportiva, né? Aham. Boa parte do meu público ela vai pro atleta, assim. Então hoje tem a qualidade de vida ali e tal, mas boa parte eu acabo pegando aquela pessoa que já é treinada Tá. e quer dar aquele passo Você a prepara, mais. né, atleta? Você tem uma Prepara. galerinha que Tem uma vai pro galera. palco, né? É. Mais pro fisiculturismo ou puxa pra uma outra Cara, modalidade? o fisiculturismo Luta, pra cross, tudo, né? é. Mas Legal. o meu forte Você já competiu, né? Já competi. Então, Legal. é o meu esporte, né? Sim, Então, nada melhor sim, que falar sim, de sim. corrida como você, porque você gosta de corrida, sim. né? Então, é legal, triatlon lá e tal. Mas, enfim, minha área vem pro fisiculturismo. Contudo, eu tenho muito atleta de outras áreas. E eu sou um cara que vou desbravando, né? Então, começou a chegar triatletas no consultório. E aí eu senti a necessidade de estudar os caras. Legal. E aí, beleza. Pô, não, cara, na literatura continua uma base, dá pra seguir por aqui, deixa eu ver o que é na prática. Aí eu lá, com 105, 110 quilos, fui fazer triatlo. Que Exato. loucura. Enfim, aí fui fazer o triatlo, conheci. Ali eu fui identificando algumas coisas, tanto na prática, mas também em mim, né? Vi que não sou da corrida, não gosto de pedal e fiquei na natação daí. Aham. E recentemente eu fui tentar fazer uma prova de 5 km nadando. Cara, quase que eu fui de arrasta. Hoje não era pra eu estar aqui. Eu dei a primeira volta nadando, eram 3 voltas pra completar Mas 5 não era quilômetros. piscina? Não, Não? mar. Mar? Travessia, Mais né, que a gente difícil. fala, que é travessia. Mais difícil ainda. Aí foi muito legal, porque aí isso eu trago pra prática clínica de consultório, né? Sim. Porque às vezes a gente vai prever, beleza, pô, tem que comer carboidrato, tem que ter água, tem que ter sódio, tem que ter hidratação de tanto em tanto tempo, mas e a prática? O que o cara sente? O que o cara pensa, né? Sim, sim. E aí, quando eu fui fazer essa última, foi a primeira vez que o negócio me pegou desprevenido numa coisa que eu nunca tinha pensado. Eu fui nadar no mar e eu não tinha pensado no enjoo. É mesmo? É. E aí, eu dei comida aos peixes, né? Pra não dizer... É mesmo? Aham. Eu dei a primeira volta, a segunda eu já tava muito enjoado, na terceira, muito enjoado. Aí, passou um jet ski do bombeiro do lado, assim. Te resgatou. Não. No que ele passou, veio aquele gosto de óleo. Sim. Putz. Mano, aí não deu nem pra segurar. E aí, o que eu falo? Pô, hoje, se eu for preparar... Recentemente, preparei um menino que fez 16 quilômetros nadando. E agora a gente vai pros 23, que é a volta Ilha do Mel. Então, olha como que é importante essa prática. Eu de, acho que- entender a cabeça do cara lá. Cara, eu acho que quando você põe tua vida em risco, né? Sim, Então, sim. tipo, literalmente, você vivencia o esporte ou uma modalidade,
Você sabe extrapolar isso pra clínica, né? Pra clínica. Até pensando igual você falou, né? De ter o contexto prático. Porque muitas vezes a gente vai consultar literatura e a gente tem uma abordagem teórica. Que está correta? Está. Sim. Mas é uma matemática. Então, por exemplo, a ingestão de carboidratos por hora de exercício físico. Isso já tá A tabulado, gente tem que né? bater tanto. É. Mas e na prática, exatamente o que você falou, como que o atleta ele vai ter essa percepção, que é o que a gente sempre escuta o atleta para entender, né? Fala assim, tá, você consegue comer esse volume? Você já testou isso alguma vez? Vamos testar num treino, claro, não num dia de prova. Porque a percepção é muito diferente, tá? Eu mesmo, que eu sempre falo, né, que o meu diferencial ali na competição do Ironman foi eu ter feito, né, um Ironman só à base de líquidos. Então eu fiz, tá? Eu tinha ali os sólidos para consumir, barrinha, chocolate, enfim, tudo quanto é tipo de comida eu tinha nas Special Needs, né? Enfim, mas eu não usei. Mas nem carbogel. No ambiente seco ainda é fácil, vai pra piscina. Pra água. Que é outra você ter o acesso, né, ao recurso. Não tem. Um caiaque te apoiando para te hidratar, enfim, tem. Beleza. Não tem. Então é outra realidade. É mais difícil. A prova longa você é obrigado a ter staff, né? Prova longa na natação você é obrigado a ter um staff ali. E é difícil você ver prova assim, muito grande, muito mais do que 10 km. Porque você não vai achar nem competidor, às vezes não faz sentido pro evento formatar uma prova dessa, né? Às vezes só se for uma prova grande, sei lá, São Paulo, uma coisa assim, sabe? Mas aqui em Curitiba, aqui no litoral paranaense, é muito raro a gente ver. A gente vê de 5, vê 10, mas mais que 10, geralmente eles falam que é uma prova, prova do Kelvin. Então aí você vai lá, contrata a estrutura, os caras vão com barco, no final você vai ter um troféu lá, se você concluir, do Kelvin. Então 20 quilômetros do Kelvin Taporoski. Aí se eu quiser usar a base dele, aí eu consigo ir. Mas não tem como você fazer um treino longo ou às vezes ir competir de forma longa sem ter um staff. É muito perigoso. Por exemplo, esse enjoo nunca me pegou. Nunca. E olha que eu tava nadando direto em Rio, Passaúna, enfim. E nunca me pegou. Só que eu cheguei lá, a oscilação do mar, né? É outra realidade. É outra realidade. Então, o risco é iminente, né? Então, aproveitando, você comentou que você passou a fazer triatlon e você se viu, digamos, com uma maior performance ali na natação. Sim. Qual que era a sua experiência antes disso? Nenhuma. Então, olha que interessante, né? Pra mim foi justamente o contrário. Eu nunca nadei, digamos, quando criança. No exército eu não era o NN que a gente fala, né? Não nadador. Mas é o nado sobrevivência ali, né? Não é uma técnica de crawl. E quando eu fui fazer a minha primeira prova de triatlon, que foi um Ironman 70.3, inclusive, foi um meio Ironman, eu fui na fé. Eu fui nadar lá no Weekly, né? Que é o clube de iates lá de Foz do Iguaçu. Então também, não é piscina, não é quentinho, não é transparente, né? É barro, enfim. É sujo. E, enfim, posso dizer que talvez tenha sido um milagre, né? Eu ter completado aquela prova e estar vivo hoje. Mas a minha dificuldade sempre foi natação. Então eu evoluí absurdamente, mas a minha evolução, eu sempre brinco, que foi do menos 10 pro nota 5, entendeu? Então, tipo, é uma evolução gigantesca, mas eu ainda, né, em relação à técnica de nado, adquiri resistência, certo? Então eu consigo fazer longos percursos, mas eu sempre tô lá atrás. E para você que nunca, né, não tinha experiência nenhuma, você conseguiu se adaptar muito bem para isso. É algo bem interessante, né? Cara, é que daí vem a cabeça do atleta, né? Então, por mais que foi o primeiro esporte, mas eu tinha outros esportes e outras competições de outros esportes. Então, a cabeça, ela é diferente quando você vai só desbravar. Provavelmente você entrou no triatlon, mas você já tinha algum outro esporte prévio e tal, o que fortaleceu sua cabeça para finalizar, né? Sim. Esportes de longa duração é muito mais cabeça do que o físico propriamente dito. A gente se prepara para chegar lá, mas você pode estar ao ápice e se a cabeça não estiver boa, você vai perecer. Agora, ao contrário, se você tiver com a cabeça ruim e não conseguir também, cara... E isso foi uma percepção minha também, que eu evoluí. Porque eu sempre corri muito bem e eu sempre corria... E o meu objetivo era sempre terminar o quanto antes. Então, hoje eu vou correr 5 km. Então, eu corria pra morte. Era um treino, não era competição nada. Mas pra
terminar o quanto antes. Hoje eu vou correr 10. Eu vou correr o quanto mais rápido possível para eu terminar logo. Então eu sempre queria terminar o meu treino rápido. Então eu sempre corria pegado. Deixa eu acelerar. E quando eu fui me preparar para maratona e depois para Ironman, daí não tem treino rápido, né? Você vai correr 21 km, vai correr 30 km, vai correr 35 km. E aí eu sangrava no sentido de impaciência, entendeu? Pô, já tô 1 hora correndo, 2 horas correndo, 3 horas correndo e não acabou. Mas naturalmente eu fui adquirindo e hoje eu prefiro correr o longo mais tranquilo do que um curto mais apertado, entendeu? Sprint, então né? isso foi exatamente algo que naturalmente me moldou ao longo dessa trajetória. Hoje eu prefiro correr distâncias longas, mas é porque igual você falou, né? É a mentalidade. Então a mentalidade hoje pra mim é tranquila. Eu não fico ansioso em terminar logo. Pra mim eu curto o momento e vou embora. Eu já não corro. Nem fodendo. Não, mas ele tá postando uns cardiozinhos na canaleta. Sim, 10 segundos só pra engajar. Só pro isso, Só pra engajar, 10 segundos no máximo. Mas, por exemplo, cara, a gente no Brasil aqui tem um cara muito bom que se chama Daniel de Oliveira. Já ouviu falar dele? Cara, Daniel de Oliveira é referência aí, foi o primeiro brasileiro a conseguir completar um double decker, né? Sim. Que é o equivalente a 20 Ironman seguido. Tá maluco? É mesmo? Aham. Então você nada lá o equivalente a 20 Ironman, você pedala e você corre. Pra quanto tempo de prova? Semana? Um mês. Um mês. Um mês. Tem um E livro, aí, né? olha só, eu fui aprender muito com esse cara, porque quando eu fui entrar pro triatlo, falei, quem que é o cara que manja? Aí apareceu ele, que já tava se preparando para o triple decker, o equivalente ao 30 Ironmans, né? ano. Exato. Aí cheguei lá e tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, numa palestra dele, consegui conversar bastante com ele, mas a grande sacada é que ali eu falei, cara, é muito diferente do que esses caras fazem na prática. Mas, cara, acho que o que você falou é interessante porque no esporte e quando tem competição, acho que uma das coisas que te ajuda a criar um mindset, que a galera fala muito disso, né? É entender o seu adversário, né? Sim. O seu oponente. Sim. O que ele fez para chegar até onde ele tá. Sim. A experiência que ele pode te trazer para você, de repente, se equiparar com ele, nem que seja num nível mais baixo, mas para você criar ali uma estratégia para se dar bem naquela modalidade, né? Eu acho que talvez esse seja um ponto importante para quem gosta de esporte de competição ou, enfim, né? Esporte coletivo. E aí é o ponto, né? Só te cortando rapidinho, a ideia, eu entrei nessa ideia do Daniel de Oliveira porque ele mesmo fala que para você se preparar para 20 Ironman seguido, não existe treino. Você não vai conseguir fazer um treino de um mês sem parar. Exato. Então Sim. O treino é a vida, é a cabeça. Exato. Né? E eu fiz uma menção dessa no exército, né? Por exemplo, quando a gente faz um campo. Não existe um treino de preparação para um campo. Entendeu? Carregar mochila pesada, entrar na lama, ficar privado de sono, de alimento, de cansaço, né, de conforto. Existe um treino preparatório para isso? Não existe, certo? Eu vou começar a ficar andando com mochila pesada durante vários dias para acostumar o meu ombro ali, não machucar. Não tem. Então, literalmente, chega o dia do campo e você vai. E daí é o que você comentou, o que a gente prepara é exatamente a mentalidade, né? Então, que eu tô ali, eu vou me superar e eu vou fazer. Mas essa parte, igual você falou, de você ir buscar referências, certo? Para você se espelhar e também adquirir conhecimento. Porque o que esses camaradas têm, né, de experiência é muita coisa. E eu me lembro que, por exemplo, quando eu fui fazer o meu Ironman, teve uma semana antes um congresso técnico. Eu treinei com a Manok Team, né? Então o Manok, que já foi, enfim, campeão da Ironman, já tem não sei quantas, né, Ironmans que ele já fez. E aí a gente fez um congresso técnico, e ali nesse congresso técnico teve então várias abordagens, certo? Orientações, assim, né? Eu lembro algumas aqui na ilha, né, em Florianópolis, a bike são 2 voltas, então a primeira volta é mais tranquila, porque a segunda já tá de tarde, então venta mais, então se preparem para isso. Então, orientações em geral. E uma orientação que ele me passou, que é uma história que eu sempre conto, é que ele falou assim, por mais que esteja calor no dia, lá na Special Bags, né, última, levem um agasalho, porque vocês vão terminar, vai estar calor, mas vocês vão sentir muito frio. Foi uma das orientações que ele passou. E a Fernanda, minha esposa, estava junto.
Enfim, chegou na véspera da prova, ela me lembrou. Kelvin, lembro que o Manoc comentou sobre levar um agasalho. Eu falei, pô, que agasalho, né? Ou eu sou um cara, né, imune ao frio, não sinto frio, né? Moro em Curitiba, pô, se eu suporto frio, né? Vou passar frio em Florianópolis, em maio, calor? Não, ignorei. E aí, meu camarada, chegou o momento, né? Cheguei lá no final, parabéns, você é Iron Man, recebi a medalha, cheguei. E tava grandão até então, né? Pô, sou Iron Man, moral lá em cima. Adrenalina E lá aí torando. exatamente. E aí eu fui lá pra massagem, né? Então fui pra massagem, 5 minutos de massagem. Banheira de gelo ou não? Não, só o gelo ali, né, na perna e uma liberaçãozinha. E aí terminou a massagem, a menina falou assim, pode levantar. E até então tava 100%. Camarada, eu levantei. Parece que jogaram um nitrogênio líquido na minha espinha aqui, porque daí do nada veio uma sensação de frio absurdo. É óbvio, né? Hoje, depois de estudar fisiologia, a gente sabe o porquê, né? A imunidade depletou, enfim, Tudo. a adrenalina caiu, e aí veio um frio absurdo, que eu comecei a tremer. Lá eles dão, como que é aqueles... Uma manta térmica? Uma mantinha térmica, e eu tremendo, e daí quando eu olho assim, de longe a Fernanda, né? Me olhando. Se fodeu. E daí ela falou, tá tudo bem? Daí eu falei, tremendo, eu falei, você trouxe o agasalho? Ela falou assim, não era pra trazer. Ela falou, mas eu trouxe. Aí ela me salvou, trouxe, colocou o agasalho. Então, veja, é algo que a gente jamais, né, numa inexperiência, num primeiro competição, imaginaria. Mas quem tem experiência, quem já passou por isso, tem muito eu a acho contribuir que pra nós. essa vivência você consegue até por outros, né? Eu acho que vale muito a pena pra Que quem... nem ele falou. Você foi numa convenção, os caras te avisaram. Vai lá e vê, então. Exato. Se você é o super-homem. Mas aí você fez o 70.3 ou você fez o Iron completo, cara? Eu fiz os dois. Os dois? A minha história no triatlo foi o seguinte. Eu estava no exército, servia lá em Foz do Iguaçu, e era muito comum o batalhão apoiar provas de corrida e tudo mais com balizamento. E sempre a prova dava cortesias, certo? Então, 10 cortesias, 15 cortesias. E aí foi o Ironman 70.3, que é o meio Iron, para Foz do Iguaçu. Foi o primeiro ano lá. E aí ele solicitou apoio do batalhão para balizamento. O batalhão apoiou e eles deram 2 cortesias. Só que na época tinha um capitão, que era o capitão Vinícius, que fazia triatlo. Mais ninguém. E daí tinha uma cortesia sobrando, quem que vai? E eu sempre corri muito bem, eu me destacava no TAF, né, no teste de aptidão física do exército, sempre corri muito bem. Eu falei, não, coloca o Kelvin corre bem. Né, mas eu não pedalava e nem nadava. Daí chegou o Kelvin, tenente, ó aqui, ó, missão pra você, vai pro Ironman. Eu falei, não, Brasil, vou. E aí eu comprei a minha bike, e a minha bike chegou 10 dias antes da prova. A minha bike. Você teve 10 dias pra treinar? De pedal, sim, exatamente. Mas nem daí quase... você teve ainda que mandar regular ela. Não, exatamente. Teve mais uns dias tipo, ali de manutenção. O que eu fiz de bike, pra vocês terem ideia, foi uma ida e volta pro pedágio lá de Foz, que dava 40 km. Então, a primeira vez que eu pedalei 90 km na vida foi no dia da prova. A primeira vez que eu fiz uma transição, né, pedalar em seguida correr, foi no dia da prova. E a primeira vez que eu nadei foi lá. Então, quando deu a largada, pra vocês terem ideia, eu não nadava crawl ainda. Bem, eu fiz 1.900 metros, peito. Não bota, eu nadei peito. Sério, cara? E tem limites de tempo para você fazer cada ponto, senão você é retirado da prova. Então a natação é 1 hora e eu fiz em 53 minutos. Quase que eu, né? E foi até engraçado que essa é uma história que a Fernanda sempre conta, né? Eu tava com neoprene que os braços eram verdes. Ela tava na referência que o Kelvin é o cara do braço verde, né? E ela sabia que eu tava meio receoso com a natação, mas falou, é missão, eu vou ter que ir, né? E daí deu a largada, eu fui, quase morrendo. Aí chegou o primeiro, né? Começou a vir um braço verde lá, que era um dos que estavam liderando a corrida. Falou, meu Deus, será que eu quero? Chegou, não é. Aí chegou a Elite. Depois da Elite chegou, né, os amadores, que são, né, ali já coçando com a Elite. Aí chegou os meiuca. Aí chegou, né, a finaleira. E nada do Kelvin. Aí um jet ski foi resgatar aí o jet ski foi resgatar outro, resgatou uns 5 e nada do Kelvin. E daí ela já entrou em desespero. Falei assim, meu Deus, o Kelvin morreu. E aí apareceu eu, de repente lá, levantei, já deu uma labirintite assim, né, tudo girando.
Aí pra mim, eu tava andando reto, mas eu tava andando pro lado, né? E a Fernanda chorando, ela tava chorando porque ela achou que eu tinha desaparecido. E eu falei assim, eu tô bem. E fui cambaleando. Aí peguei a bike, fui fazer meus primeiros 90 quilômetros da vida rodando lá. Sangrei, sofri. E lá fazia Itaipu, né? Então subi até lá na barragem, descia, Nossa, tá enfim. maluco. Sofri. E daí, quando tava chegando a corrida, eu falei assim, pô, agora eu vou, né? É o meu esporte. Corrida eu domino. Então agora eu vou passar todo mundo. E daí, quando eu desci da bike, foi a primeira vez na vida que eu fiz uma transição. Então, na corrida que eu achei que eu ia me dar bem, eu comecei a cambalear e sangrei na corrida também. Então, meu primeiro Ironman eu fiz, meu primeiro meio Ironman, tem 8 horas para você concluir a prova. Eu fiz em 7 horas e 10. Cheguei lá na arquibancada, tava só a Fernanda lá me esperando, não tinha mais ninguém, entendeu? E daí, enfim, daí eu fiz uma segunda prova, voltei para Curitiba, fui transferido para Curitiba. Em cima, 30 dias antes, os caras me ligaram, Kelvin, ó, vai ter de novo aqui a segunda edição e o comandante falou que é pra você ir. Falei, pô, mas eu nem sou mais do batalhão, não, é pra você vir. Ah, beleza. E aí aconteceu tudo de novo, 30 dias, porque eu fiquei 1 ano, né? Era 1 ano de uma prova pra outra. 1 ano que eu abandonei natação, pedal, tudo. Aí foi tudo a mesma coisa. Voltei pra lá, sangrei pra fazer a prova, terminei. Aí quando eu fiz essa segunda prova, melhorei um pouquinho, foi pra 6 horas e 50. Ganhei 20 minutos. Eu falei, Fernanda, eu fiz 2 meio Iron sangrando, né? Pô, agora eu vou fazer de verdade. Vou fazer isso de verdade. Aí eu me inscrevi pro Ironman em Florianópolis, o full. Aí eu treinei, fiz muito bem. E no último ano eu voltei a fazer o de Foz. Fiz a 3ª edição. E lá, camarada, olha o que aconteceu. Eu fiquei em 3º lugar na minha categoria. Eu fiz pra, acho que, 5 horas ali, 4 horas, 5 horas. Enfim, foi um tempo muito melhor do que as minhas 2 primeiras. E hoje eu tenho um troféuzinho lá do Ironman. 3º lugar na categoria dos 18 aos 24. A minha época, a minha categoria. Abandonou ou não? Hã? Abandonou? Não, daí eu me aposentei, Garotinho. Aposentou? Me aposentei. Só a maratona agora continua. Ender, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa experiência que você traz do esporte, enfim, porque a gente é empreendedor, a gente é autônomo, te ajuda a chamar paciente, chamar outros atletas para preparar. Como que você vê, tipo, essa parte da vitrine profissional que o esporte te deu? Te ajuda? Cara, não Você já teve academia, você já teve já. seu estúdio. Cara, conta pra gente. Hoje eu obviamente, né, me considero empreendedor. Eu tive a fase de montar um estúdio. Basicamente foi assim, né? Eu venho da educação física, passei para nutrição. Só que na educação física eu cumpri todas as etapas. Então eu fui estagiário, fui professor, fui coordenador, fui personal. Nisso eu virei nutricionista. E aí, na minha cabeça, em algum lugar do subconsciente, para mim, sucesso era ter uma academia. Dono da academia. Porque era o próximo passo da educação física. Sim. E aí, quando eu cheguei, só que assim, quando eu fiz o estúdio, eu já estava muito bem consolidado na nutrição e também como preparador físico. E aí, hoje eu monto, e na época eu também fazia isso, eu montava treino, preparava atleta, já estava tudo rodando, tudo certinho. Aí eu tive a excelente e brilhante ideia de montar a academia no meio. Aí o que aconteceu? A minha ideia de montar o estúdio era pegar e ser um lugar exclusivo para os meus pacientes. Sim. Só que na hora que eu fui fazer a matemática, eu falei, a matemática não bate, velho. Aí eu vou ter que abrir para fora. Aí foi quando eu abri para as pessoas de fora. Só que quando eu abri para as pessoas de fora, foi um sucesso. E esse foi o meu problema, porque daí demandava demais da minha cabeça. E aí eu comecei a sair um pouco do Dani. Você não tinha braço? Eu tinha uma equipe excelente, e inclusive todos ali consegui realocar e estão muito bem. Só que, cara, eu deixei de ser o que eu gostava de ser. Entendi. Que é o preparador físico, que é ser um nutricionista, que é sentar na frente do paciente, resolver os problemas dele. E aí eu comecei a resolver os problemas de outras pessoas do estúdio. E o teu foi aparecendo, os seus problemas. Não, porque daí... Realização profissional, por exemplo. A minha realização profissional... eu interpretei essa vinda do meu estúdio como, cara, eu concretizei tudo que eu tinha que fazer na educação física. Entende? Tá feliz? Tipo, eu tô feliz, ele veio. Só que, cara, por exemplo, se vocês forem me seguir na internet, você vai ver que é o dia inteiro com muita criatividade, é o dia inteiro chamando, o dia inteiro fazendo ação. Isso no dia. Fora o que a gente planeja na semana, no mês, trimestre, ano. Entende?
Então tem uma lógica por trás para tudo aquilo acontecer. E aí eu me peguei pensando assim, pô, eu ia, sei lá, projetar o semestre. E aí eu tava pensando, pô, mas será que tal pessoa vai chegar no horário? Será que o café já tá lá? Será que... Aí Logística, chegava... Eu montei o estúdio também para teoricamente ter mais tempo com meu filho, né? Sim. Só que me tirou mais tempo. Então, tipo assim, no domingo, o cara que tem negócio próprio, cara, se chover, você tem um barracão gigante, a primeira coisa que você pensa, aonde que pode estar pingando? Pode, nem é que tá, mas pode. Entende? Aí você vai lá e dá uma olhada. Você vai dar uma olhada. Aí na madrugada dispara até o alarme. Você tem a segurança que vai lá e vai fazer essa missão. Mas o que você vai fazer? Não, mano, é meu negócio, cara. Meu MacBook tá lá. Entendeu? Tem que ir lá ver, entende? Não, você se dedica então, 100% do tempo. E ali começou a me tirar do negócio, cara. E antes de vir o estúdio, de fato, cara, veio uns 3 burnout em anos seguidos, assim, sabe? Entendi. Terminava o ano com burnout. Aí quando foi bater o terceiro, que era o ano do estúdio, que era o ano passado, eu falei, cara, chega, não quero mais esse rolê, pra mim já deu. E aí foi quando eu decidi vender. Só que a ideia do vender puxou demais em mim, saca? Mas no emocional, porque eu já tinha conseguido quitar ele, porque ele tinha sido um sucesso, quitou e tal, mas o coração, pô, não era meu sonho. E agora? Como é que faz, entende? E aí, passado isso, foi um mês de bad, um mês recuperando, e janeiro, fevereiro só tá voando. Que legal, cara. E o Edward chegou aí. Aê, cara. Presença ilustre do camarada. Eu ia tomar de assalto, Edward. assim, né? Chega com os 2 pés. Eu falei, pô, Ó, chega, papo. coloca o fone Chega aí, pô. e já se apresenta, camarada. Mas, Já se cara, apresenta. ele fazia isso na faculdade. Ele entrava no meio da aula e... Ah, mano, saudade de vocês, cara. Tranquilo? Ele já era assim na faculdade. O cara entrava, tipo, na aula rolando. Não era assim que você fazia, cara? Hein? A O gente- melhor perfil de vocês é desse lado aqui, né? Imagina. Exato. Nossa, isso aqui é narigudo, é o melhor lugar. A gente tá falando mal de você aqui, camarada. É, chegou na hora Mas pra se agora você defender. chegou- Eu escutei um papo de quitar, não sei o que. Eu falei, estão falando mesmo. Certeza, estão falando dos meus B.O. Vocês sabem que é tudo aqui do farinha do mesmo saco, né? Fapar. Ele foi na Fapar também? Oi, cara. É mesmo? Aham. Peguei a finaleira de vocês lá. Deu Foi certo. o calor de vocês. Ó a Fapar, que câmera que eu falo? Ó Fapar. Patrocina nós aí. Olha aí. Patrocina nós. Patrocina nós. Falando em patrocínio, ó, já Olha chega. aí, ó. Ângulo bom, Olha vida aí. boa, patrocínio. O que é isso daí? Pô, aqui são Donuts? presentes. Beleza. Dani que tá aqui do meu lado. Ô, meu irmão, obrigado. Não, cara. aqui é importante. É né? vela de massagem? Ó, Hã? É aquelas velas de massagem? Sim, É, tântrica? Ó, tem um... Ah, um kiwi. Depois você vai contar essa história do kiwi pra nós. Pode abrir, linha Garotinho. de Vai ser um- geladeira, por favor. Tomar um susto agora, né? Pô. Vamos abrir. Não, Uma creatina que tá faltando no mercado. essa não é adulterada. Caramba, ó, canequinha, maravilha. Quem quiser essa caneca pode pedir pra você, Leonardo. Primeiro de tudo, tem que pagar a consulta, né? Pô, Tem que- isso aí, cara. A gente tá falando de empreendedorismo, ó. O Dani encerrou um assunto que depois você vai continuar. Maneiro. Você começou nessa vida de empreendedor, né? O teu kiwi ficou, né? Ei, mas antes da gente começar ali, vamos... Eu trouxe Bera, cara. Porque a gente é o reencontro, né? Daqui pro nosso... Eu tava vindo, eu falei pro É. Kelvin, eu falei, vai ter vinho? Tem Bera, Eu porque... falei, vai ter vinho, porque o vinho aqui ele se perde, né? Não, mas daí a gente falou assim, vai ter cerveja exatamente pra não acontecer isso. Exato. Entendi. E eu trouxe porque, cara, é um reencontro, né? Pô, querendo ou não, quando que isso ia acontecer? Não, só assim Só também, assim, né? pô. Tipo, trampo, né? Trampo. Então, cheers. Ó, eu Cheers. vou só acompanhar Só vocês abrindo. aqui do lado aqui, ó. Fica à vontade. Saúde. Show de bola. Show de bola. O Edu tá se preparando pra competir agora, Edu? Tô? Não, o Edu corria também, depois começou a ir pra musculação, né? Não, eu já fiz de tudo, né, bro? Quando eu vi você posando lá, eu falei, desistiu da corrida. Não, que agora nem... É que é difícil, né, conciliar, né, mano? É muito difícil. Ainda mais quando, tipo, você tá ganhando peso e tal. Uma coisa que tá em alta agora, né? Já corremos 21 juntos, camarada. Três meia maratonas fizemos juntos. E
Hoje fala muito do atleta híbrido, né? Sim. Que é a moda do momento, né? O cara ser forte, ter o shape e o cara correr, né? Longas distâncias né? e tudo. Uma coisa é o cara já ter uma massa consolidada e sair correr, Uma estrutura, né? Outra coisa é o cara tá num processo ganhando peso E o cara e começar, colocar né? Tem o cara que quer começar. Aham. Que é a tua realidade. Você pega essa galerinha aí que, tipo, quer entrar na atividade física, quer meter shape, quer correr. Mas, um desafio, mas é um né? tesão, né? Eu acho que a massa da vida é isso aí, mano. Não, Você sim. puder fazer todas essas Eu paradas. acho que sim, né? É que às vezes a gente entra dentro de uma caixinha, que nem eu agora, tô na caixinha do bodybuilding. O Dani também teve a fase dele ali, que Sim. tava na caixinha dele, mas eu não sei qual que tá sendo a vibe do Dani agora. Você é Mas pai, você também é pai. os pais da nutrição. Beach tênis, ele falou. Bom também. Crossfit de luvinha. E é massa se permitir, né? Poder fazer todas essas Sim, paradas, sim, né? Não ser igual o vozinho. Que desde que nós conhece ele treina fofo. Não, mas E é não verdade. faz. Não, mas a gente, treinava mas ele, a gente cara. descobriu por que É, que cara, ele treina eu fofo. conheci o Dani treinando. Em Araucária, a nossa história. Ele Não. tava treinando, né? Não, ele era Você professor. tava lá, Não, ia mas lá. a culpa dele treinar fofo é do Dani, porque o Dani falou que ia fazer pergunta pra ele durante o treino. Ficava Exato, fazendo é. pergunta pra Pô, ele. cara, e essa dieta e tal? Não, Dieta aí é low carb. Mas enfim. O Rodrigo foi meu mentor, cara, na nutrição. Ele Que me maneiro. deu os primeiros passos. A aham. gente cheguei o Dani a fazer nutrição. Tipo assim, Meus ele... pesos. Não, não. Não, porque ele tá bem pra caramba, cara. Eu fico muito feliz, porque a gente acompanha os caras, acompanha você, a gente vê como a galera cresceu, né, pô? É os mais doidos, né, da faculdade. É. E, cara, a gente cresceu, querendo ou não, com garra, dedicação, mas, cara, se eu vou ver a galera da tua turma, em relação ao tempo que as coisas acontecem, a gente, puta, até que dá pra ter orgulho do que a gente tá fazendo, não dá? Não, com certeza, Sim, com né? certeza. Eu acho que uma coisa assim que... Vamos pensar o nosso diferencial. A gente tem eu falo muito isso, uma escutativa. Né? Isso Sim. dá pra perceber muito no padrão de vocês aqui na mesa. Pessoas que escutam e aprendem com o erro dos outros, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante. É isso que a gente tava falando, justamente. E a gente tava né? o tempo todo se enfiando no meio dos caras grandes, lembra? Sim, Né? sim. Ou lá ele, né? Se enfiando no meio dos caras grandes. E aí, vamos pensar, tipo, pô, nós tava Não, lá no meio dos congressos, Quando desde o quantos congressos primeiro a ano gente de foi, facu, né? Nós tava lá, tipo, Inclusive, na época, os senhores se lembram que a gente participou de muitos congressos e depois a gente quis repassar isso para os demais e houve até uma ponderação nesse sentido, que a gente escutou esse tipo de frase, eu acho que aluno de primeiro, segundo semestre é muito novo para ir para um congresso. E ok, talvez exista uma interpretação sobre conta da isso, nomenclatura, mas, né, na, tudo. mas na nossa visão, pô, já joga o camarada no fogo para ele ver que tipo, a realidade é o papiro insano. Né, mas é o que eu Então, já falei, A né? gente é oposto, exatamente. É, eu, Mas- por exemplo, eu vim da biologia e o meu discurso na biologia era, porra, era zoologia, era passarinho. Então, o que eu Aranhas. ouvia nos congressos era uma parada muito diferente. A primeira Cabelo vez que eu fui no, comprido. a primeira vez que eu fui no congresso de sem nutrição, barba. cara, que eu comecei a ouvir bioquímica e rota metabólica, eu falei, caralho, cara, onde que eu tô pisando, Que é né? animal isso, né? Não, foi tipo uma virada de chave, porque quando eu entrei na nutrição, as disciplinas que eu não precisava assistir eram justamente bioquímica, fisiologia, porque eu tinha, Já tinha matado enfim, a né, matéria, matado Uhum. aquela grade. Falei, não, cara, eu vou voltar a assistir essas aulas. Porque, puta, pra mim aquilo foi acender uma chama de novo, entendeu? E E hoje é uma parada que eu pego e leio todos os dias, Sim. entendeu? Até hoje, né? Até hoje, cara. Mas é o que a gente fala assim, ó, quando você conhece metabolismo, bioquímica, fisiologia, você consegue discutir sobre qualquer assunto da área da saúde, certo? Então Exato. talvez é um assunto que eu nunca ouvi falar. Mas o pessoal comentando, como você conhece metabolismo, você vai entender. Sim. E você consegue discorrer. Então por isso que é aquela questão, que eu sempre falo assim, a resposta está na base. Tem que Sim. papirar a base. Tem que papirar o que geralmente o pessoal, talvez no primeiro momento não vê muito sentido e quer pular. Tipo, o ciclo de Krebs. Ah, meu Deus, ciclo de Krebs. Mas, camarada, a aplicação do ciclo de Krebs é na área esportiva, né, que a gente tava Sim. falando. É no emagrecimento. Enfim, entendeu? Só que a gente Sim. tem que saber a aplicação disso. Então, como a gente sempre fala, camarada, só o papirossal. Né? Mas, cara, só nesse caso, assim, a gente tava falando do início da carreira lá na academia lá. Aí o que aconteceu?
eles tinham um grupo que se chamava Greens, lembra? Sim. Ele existe, tá morto, né? Podia reavivar ele, né? Vamos reavivar ele. É aqui, ó, Greens. E aí, o que aconteceu? aquele grupinho do WhatsApp que fez, foi o primeiro grupo de estudo, É, não foi? Foi, é. Aham. Como que era? O que significava Grupo Greens? de Era estudos em nutrição avançada? Nutrição avançada. A nutrição, isso aí. Alguma coisa. Greens. Greens. Aí o que aconteceu? Pai, eu tenho isso até hoje aqui no meu WhatsApp. Quer ver? Não, com certeza. É Cara, o meu WhatsApp. Aí o que aconteceu? Dani, vamos fazer uma palestra aqui, você vai ser o preletor. Cara, eu não sabia nada. Você vai ser o preletor, o primeiro aqui, a gente vai falar você de deu um curso com emitor. a gente, é verdade, Você né? vai falar de emitor. Mano, beleza? Missão, né? O que é emitor? Aí eu vou entender a célula de dentro pra fora, tá ligado? Então, o que falta na galera é Curiosidade, né, cara? Sentar a ali, bunda. mano, deixa eu estudar É. e tal. Vou contar um negócio curioso. Lembra da Nilce? Nossa Sim, professora? sim. Nilce? Biologia. De biologia celular, Ah, Biocel, sim. primeiro. Amigo do Edward. Adorava. Não. E, cara, eu tava cheio de vontade de aprender no primeiro ano. E, pô, vim ali daquele Bro Science ali, achando que, né, dos fóruns e tudo. E aí eu lembro do primeiro trabalho que ela pediu. Aí eu quis fazer toda a rota metabólica da síntese proteica. Nossa, eu queria falar de ribossoma, eu queria falar disso. Aí ela, não vai irmão, ela me broxou muito, assim, ó. Não, é muito complexo. Não, mas eu queria... Dela, não, tem que ser um negócio mais simples, cara. Ali, eu nunca esqueço disso, cara. Foi no primeiro ano e no primeiro trabalho. A gente tava naquela sala ainda, que era no segundo andar do outro bloco, Sim. que nós sentávamos nas carteirinhas. Você lembra aquela sala lá que tinha galera, os que morreram no primeiro, os que não passaram. Primeira O vozinho nem tava ainda, é verdade. O vozinho entrou depois. segunda geração. Eu entrei o semestre depois. E aí, cara, e outra coisa também, o lance de você se expor, né? Ser curioso, né? Tipo, beleza, você não manja muito das paradas, mas vai pro congresso. Cara, Sim. primeiro congresso que eu fui, minha cabeça explodiu. Por quê? Hoje você vê a galera querendo falar de PGC1-alfa, de sirtuína, falar de modulação epigenética, de polimorfismo genético. Cara, eu no primeiro ano da facul, eu tava vendo essas paradas. É. Porque você já foi direto pro congresso. E eu comecei a ver, eu falei, caramba, olha isso, cara. Mas foi a experiência que a gente teve lá em Limeira. Não, foi a pior Campinas. experiência. Não é essa daí. Não, foi a pior. A gente O cara tava pegou num um hotel de congresso- R$10, hein, cara? Você não tá ligado, cara. Você 30, deixou a 30. responsa pra quem? Não, pegar o beleza, eu hotel? falei, Kelvin, eu compro as passagens, a logística de ir é minha. Você só tem a missão de pegar um lugar pra gente ficar. Chegamos lá, o cara não tinha hotel. Pousada Feliz. O nome Falei, era Kelvin, Pousada onde a gente Feliz. vai ficar? Porra, ainda não vi. Falei, como assim? Chegamos, Confia cara, na do técnica. lado da Confia na técnica. do lado da rodoviária. R$10 a diária com café da manhã, cara. E eu negociei ainda, tá ligado? Não. Foi Vamos em uma dois. semana A gente bizarra. Chegou no último dia, eu falei, Kelvin, vamos embora desse lugar, cara. Pelo amor de Deus. Mas o engraçado foi o primeiro dia que a gente chegou lá, o Rodrigo voltou assim, ele falou, vou tomar banho, saiu. O banheiro era Era fora, aquele né? que você tinha que passar umas tábuas? Não, Eu lembro dessa história aí. E maluco, daí ele voltou maluco. e falou assim, o chuveiro é gelado, não tá funcionando. Não, Raguetinho, R$10 a diária. Mas enfim, a história, né, dessa daí, a gente estava no Combran, Congresso Brasileiro de Nutrição, 2016, lá em Porto Alegre. E lá teve uma palestra com o Denis Esper, que é um professor lá de Campinas, da Unicamp. E ele fez um convite, falou, ó, todo ano a gente faz um curso de fisiopatologia e sinalização celular da obesidade e diabetes mellitus, quem quiser, vamos se inscrever, vamos. E a gente se inscreveu e foi fazer. E lá foi o momento que a gente falou assim, cara, a gente tá sendo enganado na faculdade. Porque, tipo assim, os caras falaram sobre via metabólica, sinalização da insulina. Resistência certo? insulínica, diabetes. Ah, como que é? Então, o que a gente sabia de insulina? Aquela imagem clássica, assim, né? O pâncreas, aí uma setinha, insulina, aí captação de glucose, era isso. E lá que a gente aprendeu, né? Como que é feita a regulação de secreção de insulina, qual que é a sinalização. A gente não sabia que a insulina se liga ao receptor de insulina, desencadeia, né? Toda uma cascata bioquímica para translocar o glúten. Não. A insulina pega a glucose e leva para dentro da célula. E se você explica isso, o que vem na cabeça é literalmente isso, a insulina aí pegando a glucose e entrando. E não sabe que é um processo de sinalização celular. Então lá não teve essa abordagem que você teve, não, Edward, é muito complexo, né? Faz algo mais simples. Não, lá foi o papiro real. E a gente falou assim, cara, a gente tá sendo enganado na faculdade, porque na faculdade estão acochambrando, digamos assim, o papiro,
para, digamos, ser mais fácil, mas a gente não tá aprendendo o que deve ser aprendido. Então lá foi uma mudança de chaves Não, da aquele nossa curso concepção bioquímica sobre o metabolismo. Mas vocês acham, assim, que tem carga horária suficiente, assim, pra meter algo tão específico, assim, na faculdade? Eu sei que é um pouquinho leviano, assim, né? Tipo, é uma base e tal. Dava pra aprofundar um pouquinho mais e tal. Mas daí, tipo, não... Mas, cara, a gente teve professores que, tipo, isso deram que eu ia gás. falar. Sim. O corpo docente ali da FAPAR, cara, eu me orgulho Eu até também da me galera orgulho, cara. que eu tive contato, porque A gente principalmente teve pensando em prática clínica, Então, a gente teve né, muitos vivência de professores mercado, bons né? que, tipo, Exato. estimulavam o aluno Sim, a ir atrás, sim, né? sim, O sim. Sergião, aquela professora de fisiologia que depois ganhou o neném, que eu esqueci o nome, Sim, que era uma... da materna infantil, que Sei, ela era da sei, Federal, sei. lembra dela? Aham. Não, Oh, a meu gente Deus. teve excelentes A professores. Bárbara. A Bárbara, Nossa, isso. ela era excelente. Ela cara. era excelente. Não, Então a a gente teve... Bárbara chegou em mim e falou, Edu, você, cara, foi muito bem na matéria. Lembra de materno? Aham. A minha ex-esposa estava grávida, cara. Nossa, materno infantil pra mim era a matéria. Aconteceu a mesma coisa comigo, cara. Irmão, ela Aham. chegou em mim e falou assim, ó, Edu, você foi muito bem. Cara, não tem homem nessa área, velho. Por que você não vai? Ela falou pra mim. Ei, mas essa questão Bárbara era maneiro. de Bárbara carga era maneiro. horária que você É maneiro. perguntou é uma realidade, entendeu? Mas é o que a gente sabe, assim, ó, a graduação ela nunca vai te entregar tudo, ela tem que pincelar um pouco de cada De coisa. tudo, E né? por isso que demanda muito do aluno e interesse. É, então, Certo? vocês foram lá no Mas Combran, depois Campinas, né? Eu vejo muito a questão hoje, por exemplo, dos materiais didáticos. Eu sempre fui um crítico de material didático. Que eu sempre falo assim, pô, mas é muito pouco, né? Pô, mas é uma abordagem muito sucinta e papapá, meu Deus, por que... E eu sempre critiquei o autor do material, certo? Pô, mas por que o autor não dá um gás aqui, fala mais? Até o momento que eu fui fazer o meu primeiro material didático, que era limitado. Professor, você tem que fazer tantas páginas. E aí eu virei um autor o qual eu criticava, entendeu? perfeito. Então, tipo assim, eu escrevi o que dava pra escrever dentro daquele prazo estabelecido. Então, eu não sei quais são as métricas pra, tipo, tem que fazer um material de 200 páginas ou de 10 páginas. Aí entra a É questão... uma maquinaria que Isso. te induz a fazer, né? A agir daquela forma, né? Mas Modus hoje operandi, tem né? material de minha autoria Mais que robusto. mas limitado no quesito quantidade. Entendeu? Então, o que eu escrevi lá é trabalho meu, eu estudei, eu me dediquei, eu fiz algo bem feito. Mas, no meu próprio ver, não é suficiente quanto ao que de fato existe sobre o universo da Não, criação. e esse lance da ida de vocês para Campinas, eu consegui visualizar, e hoje olhando, você falou, realmente, foi um marco, assim, foi um divisor de águas para a figura de vocês dois, assim, dentro da facu que acho e na que foi nutrição. o que o Kelvin falou, deu um start pra gente ir além, né? Porque foi dali que a gente começou a monitoria. Exato. Entendi. Como é que foi o nome daquele evento que a gente fez também pra... Teve um evento, depois a gente fizemos Baita de um evento, acho que foram 2 eventos que foram feitos, cara. as semanas acadêmicas. o A já- semana já- nossa já- semana já- acadêmica foi é. sinistra. Foi gigante, cara. Foi A gigante. gente fez. Você Wayne, lembra? lembra? Sim, trouxe uma galera aqui. o Edward ficou responsável pelas inscrições. Ele falou assim, cara, a galera tá me mandando mensagem, falou que fica em pé, porque não tinha mais lugar. Ele falou assim, que fica em pé. Você lembra A disso? gente trouxe uma galera sinistra pra Ele falar. falou assim, ó, cara, a galera mas- fala, não, eu pago e eu fico em pé. Não, e foi precisa estar- eu onde lembro a que gente era também referência teve dos congressos, onde né? a gente teve contato com uma galera que também já tava, Network, né? o Luizão, cara, começou ali a nossa amizade com o Luiz Moreira, então assim, eu acho que a gente vai criando essas oportunidades também, né? Sim. E a ideia, na verdade, era mostrar para os alunos o quanto eles também poderiam chegar Sim. nesse nível, né? Não depender real. de professor de sala de aula, né? Da universidade para poder, enfim, conseguir escalar, né? Na nutrição. Eu acho que o pessoal, quando chega na nutrição, eles chegam despreparados pro que eles querem, cara. Porque, por Sim. exemplo, eu já sabia que eu queria o esporte. O Rodrigo já estudava a estética com a Luísa na época. Isso. O Kelvin, eu lembro que já tinha uma linha de raciocínio totalmente para bioquímica ali e tal. Então a galera chega sem saber o que quer. E se você não sabe o que quer, qualquer caminho mas serve, isso é né? pra todo mundo. Pra todo Até os mundo. pacientes, não sabe o que quer. Ah, mas isso é verdade. Até os pacientes. É verdade. Isso é fato, cara. O Mas ser humano olha não sabe só, o que quer. quando a gente faz isso, quando chega o paciente na frente aqui, aí o cara fala pra mim, Dani, eu quero fazer 21 quilômetros correndo, mas eu também quero ficar seco, quero ficar grande. Aí você... Não, peraí. Então, os Vamos pacientes dissecar que é o isso que aqui. hoje? Os meus, É. meus pacientes eles são desiludidos, irmão. É. É aquele cara, aquele cara 30 a mais, que já entendeu qual é que é. Por isso Ele você já- para tanta já- mensagem já- pela cueca lá, né? Já entendeu tanto da genética dele,
Ele já se frustrou um monte de... Já fez de tudo, já fez um monte de acompanhamento com vários nutri. Aí eles chegam ali e encontram um cara que bate papo real. Fala, meu irmão, não é por aqui. Pô. Agora, se você quer viver bem, meu mano, é isso aqui, ó. Rango bom e dá boa. Cara, você sabe que isso é uma parada, né? Quando você desiludido, cria desiludido. uma relação afetiva com o teu paciente, a conduta muda Total, total, né, cara? total. Tudo, né? Conexão é tudo. E conexão, acho Esquece. que parceria. Cara, eu falo até em amizade, porque hoje eu tenho vários pacientes que são amigos meus. Inclusive, às vezes saem comigo pra tomar uma beira, entendeu? Tipo, a gente conseguiu criar Isso uma é relação animal, isso é que, animal. tipo, saiu do consultório e virou uma amizade. Às vezes eu não falo muito o que eu faço pra ele não imitar o que eu faço, entendeu? Tipo, mas mesmo assim, rola isso. rola. Sim. Então eu acho que os caras acabam criando uma referência, né? No que você faz, no que você fala, enfim. Cara, eu acho que um grande erro é o nutricionista pegar a pessoa e achar que é um pedaço de carne e falar, cara, isso aqui é só reação bioquímica. Não é, tem um ser Não humano é. do lado ali, cara. Sim. E por vezes é que nem você falou, cara. Você vai lá e vai dar um conselho de vida pro cara, o cara vai seguir a dieta pra te dar orgulho. Você fala, mano, orgulho pra mim por quê? Você que tem que fazer isso. Sim, exato. Mas você aceita aquilo e por isso que eu chamo todo mundo de filhão. Entende? Mas é Porque de isso. fato, você chega ali, às vezes é um mega do empresário e você tá falando, cara, mas você já falou com aquela pessoa? Não, eu tenho que falar. Aí chega na outra consulta, ele falou? Eu, pô, falei, mas melhorou e tal. E a dieta? Não, a dieta foi 100%, mas nunca conseguiu seguir antes. Sim, Entende? Então é a prática clínica ali. exato. Entende? Eu acho que isso talvez é um detalhe que muita gente ainda não conseguiu pegar, né? Ah, ó, eu vou falar pra vocês. Tô falando de Dos outros nutris. profissionais, Sim, ó, exato. Porque olha só, eu tô com um processo seletivo agora para estagiário. E eu fiz questão de criar um processo seletivo diferente de tudo, assim. Porque, cara, por exemplo, eu me inspirei muito na Ambev. A Ambev, ela tem um trainee que é bem famoso. Não sei se vocês já viram, mas, tipo assim, toda a galera do corporativo, assim, ó, tipo, briga para entrar no trainee da Ambev, porque mesmo que você não passe, você aprende muita coisa. Legal. Né? E aí a nossa geração é uma geração que, tipo, o Kelvin o Kelvin já teve no mercado de trabalho ali e tal, sabe? Não que vocês não estavam, que eu conheço mais do Kelvin. Mas, tipo, você entregava um currículo, ninguém falava pra você por que você não passou naquela vaga. Você só ficava esperando aquele telefonema que nunca chegava, Sim, né? Então, a gente não foi uma geração que teve feedback. sim. E aí, cara, eu tô priorizando, né, que feedback é um dos valores da Rango Bom Vida Boa, então eu tô trazendo muito isso pro processo seletivo. Então eu já quero que o estagiário, ele aprenda já no processo seletivo. Então, ó, você não tá indo pra próxima fase por causa disso, ó, você poderia ter feito diferente isso aqui e tal. O cara já aprender. Já tá. Mas continua aqui no grupo que a gente vai abrir mais vagas e tal. E aí, onde que eu quero chegar? Cara, eu recebi, teve 25 que se interessaram pela vaga. E aí, 12 mandaram currículo, que era a segunda fase. E 5 passaram para a próxima fase. E qual que era a próxima fase? Peneirada. Não, então, eu divido por vários, Por né? etapas. A primeira foi, eu abri no Instagram e falei, ó, por que você quer fazer parte da Rango Bom Vida Boa? Essa foi a primeira fase. Todo mundo entrou, beleza, todo mundo vai passar, não vou ficar, né, questionando muito isso. Aí a segunda fase eu falei assim, ó, vocês vão mandar currículo, e currículo hoje é uma coisa antiquada, vamos pensar. Mas como eu, da minha geração, eu falei pra eles, eu sou saudosista, eu gosto do negócio, vai ser currículo, porque o currículo, ele te permite ser um pouco criativo, eu já consigo ver como que o cara descreve ele, como que ele vai Ele se organizar as expressa, é uma informações, forma de expressão. como ele vai Currículo- diagramar aquele documento. Isso, currículo é E uma aí eu forma falei, de e você expressão. vai enviar por e-mail, não é por WhatsApp. É por e-mail. E aí, cara, Caixa postal. meu amigo. E aí, teve- se não tiver texto, né? Boa tarde, Meu segue am- em anexo. Então escuta, Já tá então reprovado. escuta isso, então. Nem sei como começar esse e-mail, mas vamos lá. Aí você já abandonou. Meu amigo, não dá nem vontade de eu ler, eu ver o currículo da pessoa. Mas aí a pessoa, ela confunde algo como o WhatsApp, que seria algo mais próximo do que algo mais formal como e-mail. Mas, irmão, é uma vaga de trampo. tá Então, ligado? exatamente, ela e não aí- consegue... Também. E aí, cara, eu tô trazendo todos esses pontos pra justamente, ó. E aí, Profissionalizar, né? E aí eu dou a devolutiva, eu falo, olha, você não tá passando pra próxima fase, por causa disso. Lógico que alguns eu faço uma vista grossa, porque eu sei que tá todo mundo aprendendo também, tem muita gente nova, né? Tem de 19 anos e tal.
E essa geração, ela é diferente, né? Essa geração, ela é Mas, cara, diferenciada. Mas Ó. é que essa é uma questão até porque as métricas é da empresa, certo? Então tem corporação que eu vou ter que estar para me submeter ao processo Lógico. de terno e gravata. Com E certeza. tem outra que eu posso ir de shorts e chinelo. E qual que tá certo ou errado? Não, é a métrica da empresa. Então, por exemplo, essa questão que você colocou são as suas métricas, Sim. a métrica da Os valores, Rango Bom, né? Isso, exatamente. E aí, cara, a segunda fase, né? Mandou o currículo, tudo tal, passou. A segunda fase, eles tinham que... Eu pedi pra Renata, que é minha assistente, meu braço direito lá da RBVB. Falei pra ela, Renata, eu vou te passar esses 3 perfis de personagem, de paciente, e você vai marcar uma chamada com essa galerinha, eles vão ter que apresentar o trabalho deles pra você. Então, tipo assim, ó, oi Nutri, eu tô querendo perder 4 quilos até o carnaval, me ajuda? E aí ela fez uma chamada de vídeo com cada um, simulando uma apresentação, e tal. E aí eu gravei todas essas chamadas, eu vi uma por uma, e aí teve essa peneira, aí teve a próxima agora, que é a parte técnica. Ó, tá aqui uma anamnese, elabora um plano, você tem liberdade de entrega, aí ali eu vejo o que o cara vai entregar, se ele vai ter um over delivery, se ele vai pensar em tudo isso ou só vai mandar um Word ali, Sim. né? E eu gosto de colocar umas coisas extras, né? Eu perguntei pra ele assim, se você fosse uma música, que música você seria? Porque eu sou um cara... Você seria Lady Gaga. Eu sou um cara musical, então diz muito, né? O que a pessoa vai falar ali. E eu prezo muito pela criatividade, né? Então eu acho que... Cara, mas eu acho Posso passar que... um bisu então? Ó, quem colocar Green Day vai ter um ponto positivo. Lá. É. Qualquer música do eu Green vim Day vai ter um... escutando Green Day. Aí, ó. Pô, eu tava tocando Green Ó, Day, como passar na seleção do... Cara, mas olha só que diferente, né? A gente tá falando aqui, eu tive academia e lá eu precisei de muita gente, cara. E aí você tá fazendo um processo seletivo que é diferente do meu, né? Só que o meu, a galera já morria já no Insta. Porque ele já respondia assim, quanto é a hora? Entende? Quanto tá pagando a hora? Não, e você montou um espaço maneiro pra caralho, né? Vocês já foram lá? Ela é Não, alocada, A gente os começou caras- falando isso aí, que a gente ficou Os devendo. caras estão... Eu montei, vendi e eles não foram, velho. Você já vendeu? Já vendi. Que coisa boa, meu irmão. Isso é desapego, o dinheiro. O cara ganhou, valorizou. É vendeu, isso, é vendeu, isso, é vendeu. isso. Sim. Mas, cara, eu tive várias pessoas que passou lá. Eu comecei com uma estrutura, pra mim, grande, né? Comecei com 14 pessoas. Aí eu tive que contratar desde a faxineira, né? Tinha que ajudar lá, a recepção, a consultora de venda, o professor formado, o estagiário. E, cara, como é difícil, como eu escuto também Outro dentro. game, né, irmão? Cara, mão de obra. Mão de gente obra é especializada, sinistro, cara. É difícil É hoje. sinistro. Então, tipo assim, ainda nesse caso, acredito que já é uma seleção diferente do que você vê no mercado. Mas ainda assim, o cara ainda vai levar o nome do teu rolê pra frente, entendeu? Então tem que ter uma responsabilidade em achar alguém que vá... Tipo, tem um Exato, perfil muito exato. parecido com o Cara, teu, né? esse era meu maior detalhe. Lógico. Esse era o meu maior detalhe, porque O era cara sempre... vai falar do teu trabalho, do teu lugar pra um terceiro, entendeu? Imagina assim, lá era do seguinte, cara. O Edu saía de Curitiba, isso acontecia com frequência. O Edu saía de Curitiba pra treinar lá em Araucária por conta do Dani. Só que o Dani tá fazendo outra correria, tava atendendo Sim. e tudo mais. Então eu colocava o Rodrigo pra atender. Só que às vezes o Rodrigo era muito bom. E aí ele veio hoje, cara, os caras são fogo mesmo, velho. Aí chegava amanhã e com o Kelvin é mais ou menos. Mais ou menos. Entende? E os caras faziam essa comparação. E por mais que a gente puxasse, primeiro de tudo, era antes da técnica, era a personalidade, né? Porque já sempre foi um estúdio de família, né? Até hoje tá rodando lá até hoje. Aí, cara, como é que eu vou chegar pra um pai ou pra uma mãe, ou às vezes o cara deixou a filha ali, um cara lá de regata meia teta. Entende? Não rola. Entende? Então foi mais ou menos esse rolê. Eu descobri essa dificuldade. E hoje, eu dentro do consultório também, mesma coisa, tenho minha linha de raciocínio para crescimento. E sempre quando fala, putz, eu tenho que contratar, me dá uns 3 frios na barriga, Não, sabe, irmão. cara? Esse jogo aí é outro rolê. Né? E o nutricionista não tá preparado pra essa parada. Não. Mas, ó, dentre vocês dois, né? Qual que foi a faixa etária de candidatos, média? Ah, não, agora... Ó, eu recebia... Teve gente, tipo... se for ver de ponta a ponta, teve galera de 40 anos, já formado, que mandou mensagem querendo oportunidade, até 19. Né? Então é bem amplo, assim. Cara, no meu caso, eu tive
A minha experiência, eu fui dos 40 também, com uma professora formada. Tive uma que estava iniciando na área, que foi uma das melhores assim que eu tive, que ela estava com seus 37, 38. Só que era a primeira oportunidade. Mas qual que era o diferencial dela? Cara, já trabalhou muito na vida. Shopping, loja, não sei o que, não sei o que. Entrou na educação física depois que os filhos já estavam grandes. E aí, com isso, ela trouxe toda aquela responsabilidade de uma empresa, sabe? Que era o diferencial que eu vejo que é o que você não está conseguindo achar lá, né? Que é o mais difícil de achar. Mas, cara, tem de tudo, assim. Tive uma nutricionista... Mas o teu que era mais amplo, né? Robusto, que era um espaço físico, não era só, tipo, eu tô porque eu não sou estagiário de nutrição, é bem nichado. Bem nicho, né? Só que esse foi um negócio interessante, cara. Eu tive o prazer de dar oportunidade para uma nutricionista que estudou comigo. E ela que fazia meus trabalhos na faculdade. Ela manjava muito, cara. Ela manjava muito. Mas qual que é o rolê? Eu não sabia se vender, cara. Porque eu olhava assim, não vou citar o nome dela, né? Mas eu falava assim, você tem tudo aí. Como é que não vai para frente, entende? Mas aí é outro rolê, que aí a gente pode entrar nisso, mas o pessoal da pessoa não está pronto para despontar na área, entende? Então você via que era problema de relacionamento, problema com isso, problema com aquilo, e isso não faz a pessoa ter a concentração para seguir na área e despontar de fato, entende? Porque de técnica, para aquela moça que trabalhou comigo, que já era formada, que era minha assistente, cara, ela tinha tudo, velho. Sim. E olha só esse insight, Dani, você falando, olha só. Eu falo, né? O Nutri, ele é inimigo dele mesmo. Por quê? O preciosismo. Eu vou ser Nutri. Eu quero meu nome na parede. Eu quero o meu espaço de atendimento. Eu quero os meus pacientes. Eu quero tudo do meu jeitinho. E essa ideia, não estou dizendo que é errado, tá? Mas muitas pessoas se sabotam por culpa disso. Olha só. Beleza, eu não sei me vender, eu sou um puta no Nutri, sou técnico e tal, mas não sei me vender. Puta, eu vou entrar numa empresa e vou usar isso a meu favor. Cheguei na academia do Dan lá. Dani, eu sou Nutri, cara, eu posso atender aqui? Tá, mas quanto tempo? O que você tem de experiência? Não, me formei mês passado. Você vai pôr um Nutri, assim, a não ser que brilhe muito o teu olho e você fala, não, essa pessoa é diferenciada. É difícil. Agora pensa comigo. Oi, Dani, tudo bem? Eu me chamo Edward, eu sou nutricionista da Rango Bom Vida Boa, uma empresa que está há tanto tempo no mercado e tal. A gente trabalha com uma equipe personalizada, um atendimento que vai de ponta a ponta do paciente. Traz uma... Cara, deixa eu contar uma história pra você, esqueça Só que aqui. eu tenho que falar do meu nome. Eu sou... Entendeu? Cara, usa uma marca a teu favor. Entende? Traz esse background para fortalecer o teu trampo. Depois você pensa em ser famoso. Eu acho que a gente tem uma realidade, na verdade, depois você hoje... pensa em ser famoso. Né, mas eu acho que não, cara. Eu acho que as pessoas estão pensando ainda ao contrário. Essa geração nova, elas entram no mercado visualizando um cenário que ainda não existe. Então, existe uma glamorização da nutrição, absurda, que eu acho que, cara, não é ruim, porque ela gera... Enfim, as pessoas acabam almejando alguma coisa dentro da profissão. É natural do processo. Exato, mas ainda assim isso frustra muito quem é imaturo, entendeu? Na área. Então a gente tem que primeiro entender o que é ser um nutricionista, né? Porque hoje o que a gente vê na rede social é mais uma panfletagem. Perfeito. Né? Uma panfletagem de informação do que ser um nutricionista de fato. Real. Que foi até uma postagem que eu fiz um tempo atrás, criticando uma mensagem que eu recebi, que era tipo assim, faça uma especialização, término, e daí qual que era a grande proposta, né, que a empresa estava oferecendo, a instituição de ensino, para você fazer uma especialização. Término em 4 meses e não há necessidade de TCC. Então, tipo assim, era algo facilitado. Não tô falando que uma pós, né, lato sensu precisa ter TCC, não. Sim. Mas o que eu tô vendendo para você? Um diploma, certo? Sim. Em 4 meses você termina, online, blá, blá, blá. Claro, eu posso fazer e me dedicar, posso. Mas eu estou vendendo um diploma. Então, muitas vezes, acontece exatamente isso. Eu sou especialista em não sei o quê. Mas você manja disso? Exatamente. E cara, a rede social tá isso aqui. É panfletagem, cara. É panfletagem, entendeu? Aquela coisa que a gente via na década de 80. Tipo, distribuição de papelzinho. Só que hoje é pela internet, né? E a galera, tipo, vai pensando que a nossa área
é muito glamurosa. Mas não é, cara. Ela é muito fruto de estudo, de dedicação, de entendimento do paciente, de bioquímica, de fisiologia. Então, assim, se fosse fácil como a gente acha que é, porra, a Não gente é. tava salvando a humanidade, entendeu? Cara, eu acho que primeiro de tudo, assim, né? Eu sempre peço pra Deus que se um dia vir a fama, que antes venha o sentido. Porque imagina amanhã, eu tenho certeza que cada um que tá aqui nessa mesa daria conta, mas e se amanhã você tem 1 milhão de seguidor? O que você faz com isso? Sim. Entendeu? O que você vai propagar? Exato. Entende? Então, essa glamorização, assim, a galera não tá entendendo que, cara, atender é você sentar, você escutar, procurar a ouvir, resposta cara. pra pessoa, entende? Escutativa, ela. Trocar ideia, é esse o dia a dia, né? Mas só pegando um gancho do que você falou, cara, olha só que interessante. Eu tive uma oportunidade durante a faculdade da nutrição que teve um médico que aí ele já estava numa clínica, estava voando e ele precisava de um nutricionista esportivo. E por alguma aventura do destino, ele achou meu Instagram e ele achou que eu era nutri. Ele falou, cara, eu tô precisando e tal, você não quer fazer uma parceria? Eu falei, quero. Ele falou, então vem aqui conversar comigo tal dia e tal hora. Eu falei, e agora, né? Aí sabe o que eu fiz, cara? Eu fui pra entrevista. Lógico. Mas assim, ó, só faltava um ano pra se formar. Eu sabia. Aí o que eu cheguei e fiz? Cara, fui pra entrevista, papo vai, papo vem. Ele me falou dos pacientes dele, ó, o que você faria nessa situação? E nessa situação, ó, tem tal pessoa, tem não sei o quê. E aí eu fui explicando e tal, e na época tava com a cabeça voando, tava fazendo medicina do esporte, especialização na Federal, cara, só papiro e tal, e fui trocando ideia com ele. Com o Rodrigo Esprícigo? É da mesma turma? Cara, não, Rodrigo eu Esprícigo. fiz... Como é que era o nome? Anderson, a medicina do esporte lá era o professor... Não, Anderson. mas com o Rodrigo Esprícigo como aluno? Eu não lembro. Aqui não. eu acho que a galera, mas desculpa. Pode. Tá. E aí, qual que foi o rolê, cara? Chegou no final do negócio, era pra ser um cara formado, ele tava com alguns problemas lá e precisava de um cara formado. E aí, eu cheguei e no final, beleza, então você começa semana que vem? Eu falei, então, cara, só tem um detalhe. Precisa de uma carteirinha aqui e tal. Eu vi que o cara murchou, assim. E aí, o que eu mandei pro cara? Eu já tava bem na educação física e tal, né? Eu falei, cara, eu não vim aqui procurar trabalho, eu não preciso de emprego. Emprego eu tenho meus personal, tenho minha galera, já tô com um atleta XYZ e tal. Eu vim aqui pra ajudar vocês. Então, mano, se for pra eu ficar nos bastidores como estagiário, eu só quero aprender o que vocês estão fazendo. Perfeito, isso aí. Só isso. Animal. Não precisa nem me pagar. Animal. Perfeito. E aí, como que eu saí de lá? Com um contrato de estágio. Perfeito. Era pra ser só na quarta-feira de tarde. De repente passou todo dia. E aí eu Show tive de que ir bola. segurando. Agora não consigo vir mais tanto. Você que tá assistindo isso, o nome disso é Ardência, tá? Ardência. Parabéns, tá? Você, Valeu, mano. sou seu fã. Porque, cara, não é qualquer um, cara, Não. Não, que faz isso. Hoje a galera não tá pensando nisso. Vai pra guerra, mano. Vai dar galera. o cara a tapa, vai sofrer. Show. As pessoas estão precisando sangrar igual aquele O ali do prato. Não, Não, não é e- sangue, e aquele essa é mole questão, de tomar. Essa questão, por exemplo, a gente se coloca tranquilamente, constantemente na qualidade de aluno, por exemplo. Toda Não- hora. Não há problema em relação a Porque a isso. gente dá aula, a gente entende a cabeça do Isso. cara, né? Então, nós, até como professor, a gente fala, nós somos eternos alunos. Porque a todo momento a gente está papirando, se submetendo, né? Eu ainda estou lá, por exemplo, no meu doutorado, ainda não terminei. E entre nós também, que a gente troca experiência, então um aprende com o outro. Então, muitas vezes, a questão da soberba, do orgulho, impede algo nesse sentido, né? Tipo assim, pô, né? Mas eu como estagiário. E veja que, por isso que o Edward te parabenizou, né? Veja que quão Isso é animal. enriquecedor, Animal, isso aí é. né? Que foi essa experiência. Não, pô, eu fiquei um tempão lá, cara. Eu só saí de lá mesmo quando eu fui montar o estúdio. Primeiro tive que equilibrar as contas, né? Então, com um tempo o estúdio lá e tal, daí fui pra Araucária, aí vi que o estúdio estava me tomando muito tempo, mas enfim, entra em outro rolê. Mas se não, eu estaria até lá, até hoje, cara. Até hoje, assim, e tenho porta aberta, converso com eles todo dia. Não, animal. Ou seja, a parada foi que tem que ter a vontade, o brio, Sim, vamos, sim, sim. entende? Garotinho, acho que a gente vai ter que fazer um segundo episódio. Mas é isso que eu ia falar, ó. Porque o Lazarento Essa chegou atrasado, essa né? dupla merece um Desculpa. segundo episódio. Desculpa, tá? Não, mas mas olha ele- só, Ao ele- invés de pedir desculpa, eu vou ser- agradecer. e eu Não, preciso... não, mas trouxe você presentes. trouxe presente, você É. tá compensado. Você tá compensado.
Eu Foi preciso do estratégico, segundo foi estratégico. episódio, cara, porque o cara desse tamanho chegou, começou a falar de corrida. Eu cheguei aqui, meu esporte é outro, comecei a falar de triatlo. A gente tem que falar do nosso esporte, né, cara? Exato. Então acho que a gente vai ter que marcar Com um certeza. segundo episódio, um segundo tempo, né? Exato. Porque já estouramos, cara. Nós estamos na prorrogação. Gente, desculpa. Mas, senhores, agradecemos muito. Mas tem a uma visita última de pergunta. vocês. Que não é? quer calar, pô. Edward, primeiro você. O que você põe no prato, camarada? Fala aí. Eu coloco no prato? É. Porque você é o rango bom, vida boa, né? Tá. Isso pode ser amplo ou precisa ser alimento especificamente? Não, você o que você põe no prato, cara. Eu coloco empatia, acima de tudo. Boa. Eu acho que um prato sem empatia não é um prato Não, completo. Show. E você, camarada Dani? Eu complemento com o que ele falou. Pão com ovo. Pão Clássico. com ovo e empatia, meu amigo. Esqueça. Clássico. Fechou. Muito bom. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Certamente haverá um segundo episódio. Por favor. E para finalizar, favor, ó, tava tão bom. diretamente Tava bom. para as câmeras, deixem aí o contato de vocês, o trabalho de vocês, o que vocês Por fazem. favor, Dani. Bem, pra vocês me acharem é muito fácil, né? Nutricionista, _ Daniel Moreira no Instagram. E lá Boa. tem tudo. E se você cair lá, todo dia eu vou estar ofertando alguma coisa. Então vai lá que você Show. vai virar meu paciente. Cara, marqueteiro, hein? Bom pra caramba. Boa. Meu é nutriedu.r. É lá? É lá. Mas olha só. Quer falar da minha câmera? Nutriedu.rbvb. Rango bom, vida boa. Não tem uma presença tão ativa assim como o Dani. Não vou postar todo dia. Se chegar lá, vai estar um pouco atrasado o feed, mas você vai gostar do que você vai ver lá. Excelente. Mais uma vez agradecemos e até uma próxima. Com Valeu. certeza. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e também nas redes sociais. E até o nosso próximo episódio do Põe no Prato. Até Valeu. mais.